Cá estamos nós, nos preparativos aqui para darmos início à nossa palestra de hoje. Deixo aí o meu boa noite, meu grande abraço a todos, com votos aí de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia, de muita serenidade, de muito amor no coração. Vamos permitir aqui o compartilhamento da possa dar início à nossa atividade, né, virtual da noite, né? Que bom que a tecnologia está aí para isso, né, Emerson? Ô, meu querido, que bom. A alegria é toda minha de estar aqui, pode ter certeza. Que delícia. Vamos iniciar então mais essa tarefa do Casimiro, Casimiro Vamos, virtual, acolhendo os amigos aí que vêm para as palestras públicas, que vamos fazer todas as quintas-feiras às 20 horas. Que bom que vamos começar com um amigo aí, de quem nós temos muito apreço e esperamos que seja tão agradável como é quando o fazemos de maneira presencial. Mas estaremos aqui emanados, vibrando todos, para que possamos nos sentirmos juntos uns dos outros. Ok, meu irmão? eu me sinto sensibilizado e lisonjeado aí com o convite, estou muito feliz. Que bom, que ótimo. Vamos dar um tempinho para o pessoal acabar de chegar aí. Então, logo eles. A gente tem aí mais 2 minutos, porque é um horário novo, bem concorrido, tem outras Uhum. atividades, né? É muito artista aí fazendo live. A gente É acaba verdade. que concorre com a turma grande. A nossa concorrência é grande. Mas tem também muita coisa de muitos espíritas fazendo, né? Isso é Tem muito sim, bom. tem sim, tem E sim. nós, graças a Deus, sabemos que o nosso discurso não é um discurso de volume, ele é um discurso de qualidade, né? Então, não que Exatamente. os outros não tenham qualidade, mas a nossa preocupação é que a mensagem seja tratada com respeito, com carinho e com a atenção que ela merece. Então, muitas vezes, Exatamente. a gente tem a impressão, sabe, Arruda, de estar enxugando gelo, falando para poucas pessoas, que não tem alcance, mas não nos enganemos. Toda semente lançada encontrará em algum momento um solo fértil. Não Isso tenho aí, dúvida quanto a isso. isso aí é a promessa do Cristo, que aonde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria e que permaneceria conosco até os confins da nossa existência, não é mesmo? Exatamente, meu caro. É isso mesmo. E bom, vai ser muito bom te ouvir. Eu vou agora sair para não dar nenhuma inconsistência no sinal. Já acolhemos aí, o pessoal já viu seu rosto. Shirley está aí, a Ana, o Cássio através do Lumiar Grupo. Então, agora o amigo fique à vontade, tá bom? Lembrando que é até às 9 horas e não se esquece no finalzinho colocar lá para o Stories para a gente depois salvar e colocar no canal de YouTube do Casimiro Cunha. Tá bom, meu Ok, querido? vamos fazer isso. Um beijo grande, muito obrigado por você estar conosco aqui, tá bom? Da mesma forma, querido, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz. Sejam bem-vindos todos e aproveitem do amigo Arruda. Obrigado. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos os queridos irmãos e irmãs que estão aqui através dessa live nos prestigiando. E que bom, né? Que a tecnologia nos permite esse mecanismo de interação onde nós não estamos fisicamente juntos, né? Mas nos enlaçamos espiritualmente através da nossa vibração
através da nossa sintonia. E dessa forma, a gente continua compartilhando o nosso aprendizado, mesmo à distância. Que coisa boa a tecnologia, né? E nesses momentos, sobretudo, em que a grande maioria de nós está em uma situação de isolamento social, ela nos possibilita essa proximidade. Que coisa abençoada é a tecnologia quando utilizada para o bem. Pois bem, a temática que nós temos e que fomos convidados para abordar essa noite, ela começa com uma pergunta: quem somos nós? Quem somos nós? É certo que essa pergunta é feita pelos seres humanos há milhares de anos, né? Desde que, pela primeira vez, um ser encarnado, já estando no reino hominal, já na condição de ser humano, pisou por aqui, com certeza. Essa pergunta nos acompanha pelos milênios subsequentes, onde nós caminhamos para a evolução. Quem somos nós? Acompanhado dessa pergunta, com certeza vem outras. De onde viemos? E outra, por que viemos? Por que estamos aqui? E vem outra. Para onde vamos? E qual é o motivo de tudo isso? Qual é a razão de tudo isso? De sair de onde estávamos, que queremos saber onde era, de estarmos onde estamos, de entender os motivos por que aqui estamos, e de entender o motivo, a razão dessas vezes sucessivas que enfrentamos essas situações, para onde vamos? Em que condições chegaremos lá? São perguntas que, com certeza, elas acompanham aí o ser humano há milênios. Muitos de nós, em outras épocas, em outras oportunidades, encontramos uma série de respostas. É certo que sempre que vem uma pergunta, vem uma resposta. Para toda pergunta, sempre tem uma resposta. Sempre tem alguém para dar uma resposta. Agora, se a resposta que nos é dada nos convence, é convincente, é racional, isso já é outra conversa. Muitas das vezes, dependendo do nosso status evolutivo, do nosso senso de percepção das coisas racionais, nós aceitamos respostas infundadas. Nós aceitamos respostas pouco embasadas. Aceitamos respostas subjetivas e nos convencemos com ela. Aquele nosso momento evolutivo, aquele nosso status momentâneo na nossa jornada, faz com que a gente se satisfaça com essas respostas. Muitas delas evasivas, muitas delas fantasiosas, mas a gente fica satisfeito com a resposta e direciona a vida, direciona a postura da nossa vida, atrelado na resposta que tivemos. Então, é certo que desde que o homem esteve aqui pela primeira vez, o primeiro ser que colocou os pezinhos aqui, teve alguém que explicou para ele isso. Agora, quais foram as respostas? Com certeza, envoltas em misticismo, envoltas em fantasias. E aí surgiram as mitologias, né? Surgiram as explicações para aquilo que não se explicava fisicamente ali na matéria. Então foram criados diversos deuses, né? O deus do trovão, o deus da chuva, o deus da tempestade, o deus da floresta, o deus da água, né? O deus da fartura, do cultivo, né? O deus
o Deus da saúde física, o Deus da alegria, enfim. O homem acabou criando deuses aí para justificar forças superiores que conduziam os processos dos seres, que criavam os cenários onde os seres habitavam, né? Habitavam nesse cenário e se submetiam às cenas, aos convites, às predisposições que ali eram oferecidas por esses cenários. Então, envoltas nesse misticismo, surgiram muitas religiões, muitas seitas, mitologias, etc., etc. E o homem tem uma tendência natural de gostar do fantasioso. Tem uma tendência natural de se sentir atraído por coisas sobrenaturais. Ou seja, aquilo que ele não consegue explicar. Aquilo que ele não tem um parâmetro de comparação para estabelecer racionalmente o que ele entende. Então, ele gosta disso. O ser humano ele é atraído pelo mistério. Ele é atraído pelo transcendental. Ele é atraído pelo sobrenatural. E isso também acabou criando muitas crenças no sobrenatural. E durante milênios, o ser humano viveu nesse engodo, acreditando em coisas fantasiosas. Né? Vamos falar de uma civilização super. Nós hoje temos uma referência, toda vez que se fala do Egito, fala-se de uma civilização que tinha um conhecimento muito grande. Eram muito inteligentes. Tinham crenças que não era comum para aquelas pessoas que viviam naquela época, em outros locais. Hoje a gente sabe bem por quê, né? Os capelinos vieram para cá com muito conhecimento, com muita informação, com muita ciência, infelizmente com pouco crescimento moral, pouca evolução moral. Por isso foram exilados e vieram para cá. Mas vamos lá. Então, os egípcios, eles conheciam técnicas formidáveis de construção, dominavam muitas informações, inclusive no terreno da espiritualidade, eram reencarnacionistas, inclusive. Mas note bem, como fantasiavam as coisas. Criavam deuses diversos, caracterizando diversas situações, caracterizando diversos cenários, caracterizando diversas crenças e paixões. Mumificavam os corpos. Mumificavam os corpos, e quando um faraó daquele era mumificado, mumificava também o gato, o cachorro, e colocava lá comida, e os criados também tinham que ficar lá dentro para morrer todo mundo junto, e voltar todo mundo junto na outra encarnação. Ou seja, já tinham a percepção, o conhecimento do princípio reencarnacionista, mas ainda envolto em fantasias. E quantos milênios nós levamos para poder chegar um momento em que a realidade, a verdade, a fé raciocinada batesse às nossas portas. Cristo, quando esteve aqui, deixou claro para os apóstolos, olha, eu ainda tenho aqui muita coisa para falar para vocês, mas agora não adianta falar não. Não é o momento. Se falar agora, vocês não vão entender nada. Mas haverá um momento, no momento certo, eu vou mandar para vocês um espírito consolador aí. Ele vai falar de verdades que hoje eu não posso falar, porque vocês não vão entender. E isso aconteceu. Isso aconteceu há mais de um século e meio atrás. E a história começa quando um grande mestre de ciências, das letras, da pedagogia, chamado Léon Denisard Hippolyte Rivail, na França, ele toma conhecimento através de um amigo, o senhor Carlotti, de que estava acontecendo nas altas rodas sociais, nos festejos, um fenômeno muito interessante que estava chamando a atenção de todo mundo. Então,
acontecia um determinado evento social, uma festa grande, em determinado momento, aquela música, aquele som, aquele bailado, aquela euforia era interrompida, o silêncio se fazia. Uma mesa era colocada no centro da sala e seu Carlotti contando para o Denizar Rivail que aquela mesa era capaz de se comunicar com aquelas pessoas que estavam ali. Rivail era um pesquisador, era um cientista, absolutamente cético com essas coisas sensacionalistas, com essas coisas extraordinárias, místicas. Disse, olha que bobeira essa. Como é que pode uma mesa? Uma mesa conversar com alguém, um ser imaterial, madeira, vai conversar, isso não existe, desculpa, tem alguma coisa lá, tem algum engodo, tem alguém fazendo algum truque para enganar vocês, isso não existe não. Mas o seu Carlotti insistiu. Tanto insistiu que uma dessas vezes, Denizar Rivail, até por consideração ao amigo, para não desconsiderá-lo, foram insistentes os convites, foi até lá para conhecer aquilo. E presenciou de perto o que nós chamamos fenômeno das mesas girantes. As mesas, de fato, viravam de um lado, viravam do outro, levitavam, subiam, ficava colado lá no teto, descia, voltava, batia os pés. Kardec, nós não podemos chamá-la de Kardec ainda nesse momento, hein? Vamos lá, Denizar Rivail, observando aquilo lá, disse, olha, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha, mas eu ainda acho que é um truque e tal, não se convenceu. Um pouco mais depois, o Sr. Fortier, um grande amigo dele também, um grande pesquisador do magnetismo, Kardec era pesquisador de magnetismo também, ratificou o convite, não, vamos lá para você conhecer, para você ver, e Kardec acabou voltando lá, juntamente com o Sr. Fortier, mas aí nesse momento ele percebeu uma coisa interessante. Não era só um rastejar de pernas, subir, ficar suspenso no teto levitando, voltar, bater um pé aqui, bater um pé ali. As mesas estavam respondendo a perguntas. Fazia-se perguntas e a mesa respondia através de uma codificação estabelecida, uma batida A, 2B, 3C, 4D, 5E e assim por diante. Perguntas simples eram feitas para a mesa e a mesa respondia. Kardec disse, agora tem alguma coisa diferente aí. Eu estou notando um efeito inteligente. Então, por trás de um efeito inteligente, tem que haver uma causa inteligente. Então, alguém está provocando esse fenômeno. Nesse momento, através de conversações lá com o seu Fortier, ele recebeu lá aproximadamente uns 50 cadernos de comunicações diversas que o seu Carlotti lhe levou. Dizendo, está aqui as comunicações que nós recebemos. 50 cadernos com comunicações que eles registraram, foram anotando, etc., nesses eventos, né, nessas situações, nessas reuniões. E Kardec se debruçou aquilo demoradamente para poder estudar, para poder observar, e disse, olha, de fato, ao que me parece, tem aí uma inteligência por trás disso. Tem um efeito inteligente. O lado de cá eu tenho uma causa inteligente. Vamos pesquisar isso melhor. Acompanhado de alguns médiums na época, muita gente não sabia ainda, ou a maioria, ou quase ninguém, ou ninguém sabia direito ainda como é que isso funcionava, mas nós hoje sabemos que a mediunidade ali estava presente, como está hoje, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, mas todos nós somos médiuns. Ele foi identificando e resolveu, com a contribuição de algumas pessoas, alguns amigos e reuniões sérias lá em Paris, começou a participar das reuniões e onde começaram a ser feitas as perguntas que depois, devidamente catalogadas, codificadas, criticadas, começaram
a ser utilizadas para se formar o que seria o Livro dos Espíritos, que, enfim, foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Basicamente, a pergunta que foi feita é: quem são vocês? Quem é que está fazendo esse barulho aí? Quem é que está causando todo esse alvoroço aqui? E a resposta foi: somos nós, os espíritos. Mas quem são vocês, espíritos? A resposta: somos vocês, sem o corpo físico. Nós somos vocês, sem o corpo físico. Vocês, depois que perderam o corpo físico, vão ficar exatamente como nós estamos hoje. Espíritos desencarnados. Começava ali uma nova era para a humanidade. Nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que a história dessa humanidade, depois de Cristo, se divide em duas: antes e depois de se conhecer, de se codificar, de se divulgar a doutrina espírita. Porque as respostas começaram a chegar até nós. Aquelas perguntas todas que durante milênios nós recebemos respostas equivocadas, respostas fantasiosas, mergulhadas em misticismo, enfim, elas começaram a ser esclarecidas de forma racional, através da doutrina dos espíritos codificada por Leon Denisard Rivaio, que quando foi para publicar o Livro dos Espíritos, utilizou o nome Allan Kardec para não ser reconhecido. Ele já era um cientista conhecidíssimo, pedagogo, um cientista das letras, enfim. Qualquer livro que ele publicasse, se ele colocasse o nome dele lá, Leon Denisard Rivaio, o que ia acontecer? Ia ter credibilidade. O público ia querer ler o livro por ser ele. Então, o que ele fez? Ele colocou um codinome. Usou lá o de Allan Kardec. Foi informado para ele que numa encarnação anterior, uma encarnação passada, ele teria vivido entre os druidas com esse nome, um sacerdote druida, enfim, ele utilizou esse nome. O livro foi para a praça sem ninguém saber que era o Denisard Rivaio, o professor Denisard Rivaio, o mestre Denisard Rivaio. Foi codificada a doutrina espírita. E ali começaram a surgir as respostas para as perguntas que com certeza acompanhou o ser humano durante milênios. Quem somos nós? Espíritos. Somos espíritos. E o que é um espírito? O que é um espírito? O espírito é um ser criado por Deus. Um ser criado por Deus, simples e ignorante, que, através das sucessivas experiências na carne e fora dela, vai adquirindo conhecimentos, vai adquirindo esclarecimentos, vai se amadurecendo para um dia se tornar o espírito perfeito. Tem uma frase muito bacana, eu gosto muito, do Leon Denis, num livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Ou seja, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes para aprender. Mas a nossa jornada começou lá atrás no mineral, passou pelo vegetal, passou lá no animal, depois é que nós tornamos homens, seres humanos. Onde nós temos o quê? A inteligência, o discernimento. Onde nós temos a possibilidade de raciocinar, de questionar, de registrar, de acumular informações, conhecimentos, de compartilhar as informações, os conhecimentos com aqueles que vêm depois da gente. Então, o que é o espírito? O espírito é um elemento importantíssimo na obra de Deus, do nosso Criador, porque nós somos co-criadores do Pai. Olha como nós somos importantes. Nós somos co-criadores. Nós somos um ser inteligente e contribuímos nessa obra de criação de Deus. Estava passando um dia desse na estrada, tinha um caminhão assim: não sou filho de Deus,
Não, não sou Deus, mas sou filho dele, alguma coisa assim, dizendo o seguinte, olha, eu não sou o dono do mundo, não, mas eu sou o filho do dono. Eu achei interessante. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Nós não somos dono do mundo, mas nós somos filho do dono. Nós somos seres inteligentes. Seres criados simples e ignorantes. Para quê? Para crescer, para aprender, para evoluir. E como é que esse crescimento acontece? Como é que essa evolução se dá? Se dá através das experiências que nós temos. E essas experiências se dão como? Compartilhadas com outras pessoas que convivem conosco. Então nós já temos a primeira resposta. Quem somos? Somos espíritos. Somos espíritos. E aí tem uma definição aqui nesse livro que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, chama Espiritismo Passo a Passo com Kardec, do Cristiano Torque. Ele diz o seguinte, que o espírito constitui a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material como ser individualizado. Então, nós somos a individualização do princípio inteligente. Nós somos espíritos. E aí entra um conceito importante que a gente não pode esquecer. Nós não temos espíritos. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu sempre gosto, nas minhas falas, reforçar muito essa questão. O livro caiu, mas não tem problema. Eu gosto muito de reforçar esse conceito. Eu não tenho espírito. Quando eu digo eu tenho um espírito, significa que eu tenho algo. Se eu tenho algo, esse algo é acessório. Esse algo é externo a mim. Não sou eu tenho, ele me pertence. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, a minha essência é espiritual, a minha individualidade está no espírito. Eu tenho, sim, momentaneamente um corpo físico, que utilizo para quê? Para poder servir de interface nas relações necessárias, no interrelacionamento necessário, às pessoas e coisas materiais de um planeta que é materializado. De um planeta que ainda é muito imperfeito. Um planeta onde a matéria ainda é muito densa. Eu preciso ter um corpo mais grosseiro, mais materializado. Por quê? O meu corpo ele é formado com a matéria-prima que o planeta oferece. Assim como o meu corpo perispiritual. Aí nós descobrimos através da doutrina espírita, olha que coisa bonita. Nós descobrimos através da doutrina espírita que além desse corpo físico que eu utilizo aqui em um planeta de provas e expiações, é um planeta imperfeito, um planeta ainda muito materializado, de matéria densa. Além desse corpo denso que eu tenho aqui, eu tenho outro. Eu tenho um corpo perispiritual. Eu tenho um corpo fluídico. Esse corpo, ele é a interface entre eu, essência, eu, espírito, e o meu corpo. É a cola, entre aspas. É o adesivo que mantém o meu corpo físico junto com o meu corpo perispiritual. Notem, eu falei meu corpo físico e meu corpo perispiritual. Por quê? Porque eu estou trazendo a primeira pessoa aqui para o espírito. Eu sou espírito. Então eu não tenho espírito. Eu não tenho. Ninguém tem espírito. Nós somos espíritos. E aqui faz-se interessante conceituar aquilo que a gente já sabe. Quando o corpo necessita dormir para poder readquirir as suas energias, para poder descansar, o corpo físico precisa. O sono faz parte. O sono faz parte das nossas necessidades básicas para esse corpo se manter de pé, para ele se manter são. Mas é só o corpo que dorme. Porque a nossa essência espiritual, nós espírito, não precisamos dormir. Então, enquanto o corpo, o acessório, a vestimenta física, essa dorme, eu, essência espiritual, tenho os laços afrouxados, não rompidos, só rompe depois que eu desencarno, eu tenho os laços afrouxados. Eu tenho condição de liberto do corpo
liberto do corpo, ou com o laço afrouxado do corpo, para ficar bem definido, eu tenho condição de compartilhar experiência com outros espíritos que já se encontram fora do corpo. Desencarnados, que já tiveram cortado aí o cordão. O meu ainda está junto comigo. Quando eu saio e vou para a espiritualidade, existe um cordão, a gente chama cordão de prata, cordão fluídico, o nome é o que menos importa, é que me liga ao corpo. Eu preciso voltar. Eu vou ficar temporariamente lá, mas volto. Mas lá, sem o corpo pesado, sem o corpo material, as minhas percepções se ampliam. Por quê? Porque o meu corpo me limita. O corpo físico limita a minha percepção. E eu tenho condição de ter contato com quem? Muita gente pensa, então tá. Então, enquanto o corpo está dormindo, eu vou para o plano espiritual e vou encontrar só com o espírito desencarnado. Não, não é. Nós vamos encontrar com o espírito desencarnado. Nós vamos encontrar com espíritos encarnados também, cujos corpos estão lá adormecidos e eles estão na mesma situação. Nesse processo de desdobramento, nós nos encontramos com eles. Mas a minha essência, o meu banco de dados, de informações, a minha memória, a minha individualidade vai comigo. Vai comigo, porque eu sou o espírito. A gente brinca, as pessoas têm medo de morrer, têm medo de desencarnar, mas não precisa ter medo, porque toda noite nós ensaiamos isso. Toda noite é um ensaio para ver como é que a gente morre, como é que a gente desencarna. Deixa o corpo aí, vamos para o plano espiritual, vamos fazer ensaio. E no plano espiritual, nessas condições, enquanto o corpo adormece, é claro que isso está diretamente relacionado ao merecimento, ao padrão vibratório, etc, 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 etc. Minha postura diante da vida, com as pessoas com quem eu relaciono, e a forma que me relaciono com elas. Enfim, isso aí é tudo relativo. Não tem receita do bolo, não. Mas se eu sou merecedor, quando dessa minha incursão no outro plano, eu recebo ajuda, eu recebo apoio. Muitas das vezes as coisas estão difíceis aqui. Tão difícil aqui na matéria. E eu percebo que não vou dar conta. Eu percebo que eu não vou dar conta. É difícil, eu não vou dar conta disso. Eu estou sofrendo muito. E eu tenho aquela impressão que eu cheguei no limite. É só impressão, porque Deus nunca nos dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente consegue carregar. Mas quando a gente vai para o plano espiritual, a gente recebe o alento. Amigos espirituais, trabalhadores abnegados do bem, nos chamam, conversam conosco, a coisa não está muito fácil por lá não, mas não entre em desespero, relaxe, faça a sua prece, eleve teu pensamento, a gente está aqui para te apoiar. Muitas das vezes a gente deita desolado, desesperado, sem chão, com problema, não sabe como resolver. Faz uma prece, eleva o pensamento, faz uma leitura edificante, dorme e acorda no outro dia tranquilo, sereno. Não é acaso. Nós somos orientados, nós somos esclarecidos, recebemos um passe lá no plano espiritual e já descemos reconfortados de novo para o corpo. Já retornamos ao corpo com novas energias para retomar, porque a nossa essência é espiritual. E aí o que acontece? Permanecemos durante o tempo que nos é definido aqui. Isso quando levamos a nossa vida dentro de um critério de normalidade. E não criamos nenhuma situação para antecipar o nosso retorno. Essa questão é importante. Eu posso antecipar o meu retorno por descuido com o corpo físico. Eu posso antecipar. Não devo, não deveria, mas eu posso antecipar. Se eu não cuido do meu corpo, não durmo direito, não como direito, alimento vícios que prejudicam a matéria, essa máquina vai se desgastar com o tempo. Eu vou retornar para o plano espiritual na hora. Se eu retornar, eu serei um suicida. Indireto, mas serei. Todos conhecem a história do André Luiz. Chegando no plano espiritual, chamado de suicida, suicida, suicida. Eu, como assim? Eu não me suicidei. Depois ele foi entender, né? Que por conta da postura dele, ele descuidou do corpo e acabou abreviando a quantidade de anos que deveria estar aqui. Então, se eu não faço nada disso, se eu não descuido do meu corpo e retorno na data certa, eu retorno ao plano espiritual, o corpo permanece aqui, e eu retorno à erraticidade. O que é a erraticidade? É um lugar
no plano espiritual, ok? Onde eu aguardarei uma próxima reencarnação. Então, todos os espíritos que se encontram na erradicidade aguardam, esperam uma próxima reencarnação. Salvo os que estão lá em missão, trabalhando para ajudar a turma que está lá. Porque lá a luta continua. Lá continua tendo trabalho, continua tendo oportunidade de crescimento, de aprendizado. Pois bem, eu retorno ao plano espiritual, eu permaneço ali um tempo necessário, mas eu retorno à matéria. Eu retorno à matéria porque o aprendizado necessário para que o corpo adquira a condição necessária para chegar num status de não mais necessitar reencarnar, esse aprendizado se dá na matéria. Eu costumo brincar que a gente estuda lá no plano espiritual, mas a provinha é aqui na matéria. E aqui. Esse planeta é a nossa casa. É aqui, com certeza, que nós já reencarnamos diversas vezes e vamos continuar reencarnando muitas outras vezes. Então, quem somos nós? Espíritos imortais. Primeira resposta. A partir do momento que nós fomos criados, não morremos mais. Existe uma diferença entre ser imortal e ser eterno. Deus é eterno. Não tem começo, meio e fim. Nós tivemos começo, teve um momento que nós somos criados. Nós somos espíritos imortais. Não vamos morrer nunca mais. Nós vamos, sim, deixar o corpo físico aqui, retornar à espiritualidade, aguardando uma nova oportunidade de reencarnação. Mas aí tem um outro ponto importante que a gente não pode perder de vista. Esse conceito é importante. Ele tem que estar impregnado na nossa percepção. Nós não temos muitas vidas. Nós não temos sucessivas vidas. De vez em quando, alguns amigos me perguntam: Arruda, você é espírita, então você acredita em outras vidas, em muitas vidas? Não acredito, não. Eu acredito numa vida só, uma única vida. Ela começa lá atrás, quando eu sou criado simples, ignorante pelo meu Pai Celestial. E não termina nunca mais. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida de ser imortal. Eu tenho, sim, diversas oportunidades de crescimento, de aprendizado nas minhas sucessivas existências. Esse é o conceito, é diferente. Se eu disser que tenho muitas vidas, eu estou pressupondo que vida tem começo, meio e fim. Então eu nasci, eu vivi e eu morri. Terminou o ciclo, acabou. Quando eu voltar, então, eu tenho começo, meio e fim. Também terminou o ciclo. Isso não é verdade. O ciclo não termina. Nós somos espíritos imortais. Ele só tem começo. As sucessivas experiências no corpo físico se acumulam, se somam e fazem parte de uma história de vida só. Nós só temos uma história de vida. Começa lá atrás, simples, ignorante, e não termina nunca mais. Essas histórias se somam. Essas histórias se somam. Eu costumo brincar e fazer a seguinte analogia. Quando eu pego um livro de crônica para ler, e esse livro tem 50 crônicas, cada crônica tem começo, meio e fim. Agora, se eu pego um livro que é um romance com uma história só, aquele livro todo, dessa grossura, ele pode ter até capítulos, mas serão capítulos de uma mesma história. Crônica não. Você pode ter uma crônica falando sobre um assunto, pode ter uma crônica falando sobre outro. Uma crônica falando sobre outra. O livro não. Um romance ele tem capítulos, mas os capítulos estão interligados, estão entrelaçados. A diferença é que o livro tem fim. Vai chegar na última página. Nós não temos última página. Então, aqui nós já temos algumas respostas. Quem somos nós? Espíritos, filhos de Deus, criados simples e ignorantes. E nós somos co-criadores da obra de Deus. Olha como nós somos importantes. Quando a gente olha para a janela, a gente vê uma porção de coisa. Tudo aquilo que a gente olha e que a gente sabe que não foi criado por Deus, foram criados por nós. Mas estão aqui dentro do cenário chamado Terra.
Olha como é importante e contribuindo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós somos co-criadores. Eu olho uma nuvem, olho o céu, olho a lua, olho o sol, olho as árvores, criação de Deus. Mas eu olho ali um carro, uma ambulância que está levando um doente. Eu olho ali um hospital com um instrumento que está preservando a saúde do corpo físico de uma outra pessoa. Eu olho aqui para esse pequeno aparelho à minha frente. Esse pequeno aparelho na minha frente, um pouco maior do que a minha mão. E eu estou olhando para esse aparelho agora e estou sendo visto por quantas pessoas? E depois eu ainda posso gravar essa imagem e ser visto por mais um tanto de pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Não tem nenhum fio me ligando a nenhum de vocês. Não tem um cabo saindo daqui e chegando lá na casa de vocês, não. Isso está chegando aí através de ondas hertzianas, ondas de rádio. Olha que coisa maravilhosa. E essas ondas estão saindo daqui e penetrando, passa pelo meu corpo, passa aqui pela parede e vai para o éter e encontra uma antena e essa antena transmite para outra antena, a gente olha e não enxerga nada. Que coisa maravilhosa. E quem criou isso? O homem. A tecnologia que o homem descobriu. Com apoio de quem? De outros homens. Encarnados ou desencarnados, porque as grandes invenções, todas elas foram inspiradas por espíritos evoluídos que já se encontram no plano espiritual e trabalhando incansavelmente pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. São trabalhadores abnegados do bem. Trabalham na seara do Cristo, que é o grande mestre, o governador espiritual desse planeta, que há 4 bilhões e meio de anos atrás já trabalhava. Já trabalhava para quê? Para projetar tudo isso que está aqui. Esse orbe, esse planeta, essa nossa casa, foi um projeto do Cristo. Olha que coisa linda. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Cristo já era Cristo, já tinha a evolução que ele tem hoje. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ele criou tudo isso que está aqui. E ele é o governador espiritual desse planeta e nos apoia, nos auxilia, através dos seus emissários de luz que estão aqui sempre contribuindo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E nós reencarnaremos até quando? Quando nós vamos deixar de reencarnar? No momento em que nós tivermos atingido um padrão, um patamar, um nível de evolução que nós damos o nome de perfeição. A partir do momento que nós já tivermos aprendido tudo, moralmente estivermos crescidos, tivermos aprendido, moralmente estivermos evoluídos, chegaremos num momento em que não haverá mais necessidade de reencarnar para aprender, não. Nós já aprendemos tudo. Aí chega o momento de trabalhar. Quer dizer, o momento de trabalhar é desde o primeiro momento que a gente pisa aqui. Mas nós continuaremos trabalhando. Reencarnando não tem mais necessidade. A gente já aprendeu o que precisava ali. Mas vamos continuar trabalhando, estendendo os braços para aqueles que precisam ainda aprender. Essa é a lei da natureza. Não existe nada de sobrenatural. Não existe nada de paranormal. É comum a gente encontrar na televisão, eu sou paranormal. E não tem nada de paranormalidade. Tudo é normal. Um espírito encarnado se comunicar com um espírito encarnado é absolutamente normal. Nós somos irmãos, somos espíritos, somos a mesma espécie, somos seres humanos. Perder o corpo agora não é mais normal se comunicar. Como não? Eu só tirei o acessório. Por que eu não posso mais me comunicar? É a mesma coisa, eu sou militar, estou usando uma roupa, uma farda, eu posso conversar com você enquanto você está com a roupa também, com a farda. Aí eu tiro a minha farda, estou paisano, e você está fardado ainda não posso falar com você. Mas por que não? Porque eu não estou fardado mais, eu estou paisano, não posso mais falar com você. É a mesma coisa. O corpo físico é só uma vestimenta, é só um acessório. Quando eu tiro a roupa, roupa física, o corpo físico, o acessório, eu continuo sendo eu. Eu posso me comunicar com você normalmente. Seja você encarnado ou desencarnado.
Então não existe nada de paranormalidade nisso, isso é absolutamente normal. Eu costumo brincar no centro espírita quando estou fazendo palestra, digo, olha, levanta a mão quem já falou com o espírito aqui. Levanta a mão os dois, os três. Pessoas que trabalham na casa, tal, já participou de reunião mediúnica. A maioria não levanta a mão e tem gente que não só não levanta a mão, mas já começa a olhar para o lado preocupado, o quê? Eu falar com o Espírito, Deus me livre, já faz sinal da cruz, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e não sei... Medo. Medo do quê? Medo do quê? Do desconhecido. Nós temos medo do desconhecido, nós não sabemos quem somos. Eu sou espírito, essência espiritual. Eu vou falar com você porque você está encarnado. Agora, existe forma de você falar comigo e eu falar com você também, você estando desencarnado? Através do pensamento, através da mente, através do sono, o corpo está lá deitado, bonitinho, eu volto para o hospital, converso contigo. É muito comum a pessoa dizer, eu dormi, tive um sonho tão lindo com a minha mãe, que a impressão é que realmente eu estive com ela. Não, você não teve a impressão. Você não teve impressão, você esteve com ela. Você se encontrou com ela espiritualmente. E isso se dá todos os dias. Quer queiramos ou não, quer admitamos ou não, quer aceitemos ou não, acontece. Porque é lei natural. É lei natural. Então, vamos de novo. Somos espíritos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, com oportunidade de crescimento e de evolução através das sucessivas encarnações, atingiremos um estado de perfeição em que não será mais necessário encarnar para processo de aprendizado, mas eu poderei sim encarnar em auxílio às pessoas que estão lá naquele planeta. Ok? Eu preciso encarnar numa situação, em que eu preciso apoiar o time que está lá embaixo. Cristo não encarnou aqui? Cristo precisava encarnar? Essa é a pergunta. Cristo não precisava encarnar, não encarnou aqui para fazer aquele papel que ele fez, que foi o papel mais maravilhoso da história dessa humanidade. O papel do ensinar pelo exemplo. Porque imagina, ele como governador desse planeta, ele não disse, olha, eu não vou explicar para essa turma como é que faz, não. Eu vou lá e vou mostrar. E veio e mostrou. E não assim a gente continua fazendo errado. Então, uma vez atingindo a evolução necessária, o status de perfeição, estaremos lá nos mundos felizes, não precisamos mais reencarnar para processo de aprendizado, de provas, de expiações. Não precisamos mais, não. Mas nós vamos continuar trabalhando, e trabalhando muito. E trabalhando muito porque a espiritualidade, o plano espiritual também precisa de muito voluntário. De muito voluntário. Imagina quanto trabalho essa turma não faz. Porque a gente está olhando só para o planeta Terra. A nossa visão é míope a respeito do que seja mundo. Imagina a Copa do Mundo, Miss Universo. Que Copa do Mundo? Copa do planeta Terra. E assim mesmo não são todos os países que participam. Miss Universo. Que universo? Quem diz que Terra é universo? Eu nunca vi aqui uma Miss Júpiter, uma Miss Plutão, Urano, uma Miss Mercúrio, disputando aqui Miss com as Misses brasileiras. Né? Aí seria Miss Sistema Solar. E que está muito distante do conceito de mundo, de universo. Não tem mundo, não tem universo aqui, não. Nós somos um planetinha pequenininho, insignificante, que giramos em torno de uma estrela de quinta grandeza, que gira aí numa galáxia que não é das maiores. Ou seja, nós somos muito pequenininhos, mas nosso conceito de mundo, universo é isso aqui. A gente pensa que isso aqui é igual ao aquário. O peixinho que está lá dentro do aquário, ele imagina que o mundo é aquilo lá, que o mar dele é aquela água que está ali. E muitas das vezes nós temos a nossa percepção racional embotada por conta do corpo físico, que é muito limitado. A nossa percepção é muito limitada pela limitação do corpo físico. Nós nos esquecemos dessas coisas. Então, nós já sabemos o quanto somos importantes, somos co-criadores dessa beleza da criação do Pai. Olha que coisa maravilhosa. E estamos aqui, juntos, pertencemos a uma grande família espiritual.
Uma grande família espiritual que habita, que mora nessa casa chamada planeta Terra. Nesse grande teatro chamado planeta Terra. E nas sucessivas encarnações nós representamos o quê? Papéis diferentes. Vestimos roupa diferente, corpos diferentes, personagens diferentes e representamos personagens diferentes. E na outra encarnação a gente vem em troca de personagem, e troca de corpo, e troca de vestimento, o cenário muda. E na outra a gente troca. Mas a grande família espiritual o tempo todo está trocando de personagem para representar esse cenário nesse grande teatro chamado planeta Terra, que é sim um planeta de provas, um planeta de expiações, onde temos muita dificuldade, onde ainda prevalece violência, arrogância, orgulho, vaidade, exploração um do outro, etc, 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 etc. Mas esse também é um planeta escola abençoada, onde nós temos a oportunidade de aprender o tempo todo. E olha como Deus é maravilhoso, nos dá o livre-arbítrio. Você pode errar o quanto você quiser, você nunca vai ser punido. Não existe pecado, nós nunca vamos ofender a Deus porque fizemos isso ou aquilo. Mas nós vamos responder ceitil por tudo aquilo que nós fizemos. Eu posso fazer coisa errada, não tem problema, entre aspas. Tem problema para mim, porque depois eu vou ter que responder tudo isso. Então o livre-arbítrio é isso, eu posso sim fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Me é atribuído, ok? O livre-arbítrio para que eu faça. Ninguém me impede de fazer nada. Mas se eu fizer aquilo que eu não devo, vou ter que responder. Se eu fizer coisa errada, vou ter que responder ceitil por ceitil. E essa lei é implacável, é lei de ação e reação. É lei de retorno. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então Deus, na sua infinita e absoluta sabedoria, bondade, amor, misericórdia, nunca vai ficar chateado, enraivecido, irado e vai nos punir. Não existe isso, ira divina. Ira é um sentimento do homem, da imperfeição. Nós atribuímos a Deus isso. O que é isso? E ele nunca vai nos punir. Ele nunca vai nos castigar. Não existe castigo divino. Existe lei de retorno. Se eu prejudiquei alguém deliberadamente, eu vou responder por tudo isso que eu fiz. Eu tenho a liberdade, mas eu tenho que ter a responsabilidade. E eu sou responsável pelos meus atos. E Deus me permite isso. Corrigir aquilo que eu fiz de errado. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou espírito imperfeito. Eu erro muito ainda. Pelo meu orgulho, eu ainda aprendo muito mais com a dor do que pelo amor. Bom será o momento em que eu começar a aprender pelo amor. Mas eu ainda aprendo pela dor. Por quê? Porque eu sou arrogante, prepotente, impaciente, intolerante, egoísta, orgulhoso. Isso cria situações de desconforto para mim. E eu sofro com elas. Isso cria situações de desconforto para o outro, para o meu próximo. Ele sofre. E eu também tenho que sofrer junto. Se eu fiz ele sofrer, eu vou sofrer. Olha que coisa linda. A colheita é sempre obrigatória. O plantio é livre. E tudo aquilo que eu passo hoje são colheitas. Eu estou colhendo. Eu já plantei em algum momento. Ah, mas eu não estou satisfeito com a minha colheita de hoje. Eu estou plantando diferente. Porque se eu não estou feliz com aquilo que eu estou colhendo hoje, eu tenho que começar a plantar coisa diferente. A semeadura tem que mudar. Eu tenho que mudar a semente que eu estou plantando. Se eu quero colher um fruto doce, e eu estou plantando uma semente que eu sei que é de um fruto amargo, não tem jeito de colher fruto doce. É por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido, no momento em que mostra que a vida não nasce no berço e não termina no túmulo, que a vida prossegue, os nossos entes queridos que já se foram, na verdade não se foram coisa nenhuma, continuam aí, e continuam nos vendo, nos sentindo, nos avaliando, nos analisando, sofrendo os nossos sofrimentos, se alegrando com as nossas alegrias, compartilhando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, estão aí, junto com a gente.
unidos por uma lei formidável, que é a lei da afinidade, é a lei do amor. O laço do amor, o laço da afinidade não se rompe quando o corpo se vai. Então a doutrina espírita é o consolador prometido nesse ponto, porque nos mostra as verdades que durante tantos milênios, né, o ser humano buscou, o ser humano procurou. A doutrina espírita é a fé raciocinada, a única capaz de enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque aqui não tem dogma. Olha, isso é assim porque é assim, aceite, pronto, acabou. Não tem. Não tem dogma aqui, não. É a fé raciocinada. A fé raciocinada que nos permite avaliar à luz da razão os preceitos que nos são colocados. É a doutrina libertadora de consciências, porque nos livra do misticismo, da fé dogmática, nos livra das crenças fantasiosas acerca daquilo que a gente não conhece, porque nós passamos a conhecer. Então, quem somos nós? Somos filhos de Deus, espíritos criados pelo Pai. Para quê? Para sermos perfeitos, para sermos felizes. Porque o nosso destino são os mundos felizes, onde não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá insegurança, não haverá coronavírus, não haverá isolamento social, não haverá quarentena, etc, etc, etc. É isso que nos espera. O nosso destino é esse, todos nós, implacavelmente, vamos nos tornar espíritos perfeitos e muito felizes um dia. Deus não tem pressa, ele é eterno. Quem tem pressa somos nós. Então a pergunta é, o que nós estamos fazendo hoje para que esse processo de crescimento, de aprendizado, de aproximação com Deus, de aproximação da nossa perfeição, para que essa caminhada realmente ela avance com agilidade? Essa é a pergunta. Nós estamos preocupados com isso? Nós estamos colocando isso como foco nas nossas vidas? Nós estamos olhando para nós sob a ótica de espíritos imortais? Nós estamos olhando para a nossa postura diante da vida sob a ótica de que tudo que eu estou fazendo agora vai repercutir depois? Eu estou vivendo o meu dia a dia com a ótica de que eu estou plantando hoje, vou colher amanhã. Será que eu estou plantando só aquilo que eu quero realmente colher? Será que eu estou colhendo hoje só aquilo que eu gostaria de estar colhendo? Se não, eu estou mudando a semente. Quem somos nós? Espíritos criados para a alegria, para a felicidade, para a perfeição. Mas para isso nós precisamos exercer o principal ensinamento do Cristo, a prática do amor incondicional. Amar o outro como a nós mesmos. Se nós aprendemos a prática do amor condicional, nós estaremos seguindo os preceitos do Cristo. E ele veio aqui pessoalmente para dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Nós temos Cristo. Ele é o nosso guia e modelo. O Espírito mais perfeito que pisou por aqui. Modelo exponencial do amor. Que ele, que verdadeiramente é o amigo incondicional de nossas almas, possa estar conosco sempre. Hoje, amanhã, todos os dias das nossas vidas. E que nós possamos manifestar dentro de cada um de nós, que nós possamos manifestar o nosso desejo sincero de ser instrumentos da paz do Cristo, mensageiro da paz do Cristo. Que a mensagem do Mestre possa repercutir em nós e que nós possamos ser portadores da boa nova de Jesus. Espalhando paz, serenidade e tranquilidade, palavras de ânimo, de incentivo, de otimismo e de fé, por onde quer que passemos. Sejamos instrumentos de paz do Cristo Jesus. Com certeza, dessa forma nós estaremos trabalhando de forma produtiva para o nosso crescimento, para a nossa evolução e nos aproximando da nossa condição de perfeição, que implacavelmente atingiremos. Essa é a nossa meta. Que Jesus
nos abençoe hoje e sempre. E que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.